Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está nos assistindo, mas eu quero te dizer que você é muito bem-vindo para estar aqui junto com a gente, aprendendo, conhecendo e vivendo algumas coisas que nós queremos trazer para você. Esse é o quadro Para um Bom Entendedor, do Ministério Constrangidos pela Cruz, e o tema de hoje é depressão. Hoje nós estamos contando com a presença do pastor Jonatas Mendes, pastor da igreja Vale da Bênção Central em Belo Jardim, e ele vai tratar sobre esse tema de um ponto de vista mais relacionado à fé, ao cristianismo, à Bíblia e também em relação à igreja, à convivência, à vivência desse problema ou dessa situação dentro do ambiente eclesiástico. E aí nós vamos trazer algumas perguntas para que ele possa nos trazer um conhecimento, nos trazer algumas informações que possam nos ser úteis na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de fé. Primeiramente eu quero dizer que é um grande prazer ter o senhor aqui conosco, participando do segundo vídeo do Para um Bom Entendedor. E aí a gente gostaria de saber, já de início, se é possível uma pessoa de fé, uma pessoa cristã, uma pessoa que está dentro da igreja, ele passar por um quadro de depressão, sofrer com esse problema. É possível? Olá a todos. Bem, Osés, antes de tudo eu quero agradecer a oportunidade de poder estar com você aqui, estar com seus ouvintes, estar com todos para poder compartilhar um pouco da visão bíblica, da visão pastoral acerca desse tema que é tão importante nos nossos dias. E quanto à sua pergunta, a resposta é sim. Apesar de muitos pensarem que não, de fato a depressão também ela alcança o evangélico, também alcança a pessoa de fé. Não tem como. Todos nós estamos sujeitos a passar por momentos difíceis e estamos sujeitos então também a sofrer de depressão. E outra pergunta também que é de extrema importância é o que a Bíblia fala sobre depressão. Ela traz algum conceito, algum exemplo, alguém que passou por isso, alguém que sofreu, que se tratou, que viveu isso? Sim, conceito do como nós temos hoje em dia, não. De fato, a Bíblia é um livro que foi escrito na antiguidade, sua mensagem é atual. Porém, nós temos exemplos bíblicos, nós temos alguns termos que podem ser descritos como sendo quadros depressivos. O salmista, por exemplo, no Salmo 42, ele nos fala de uma tristeza de alma. E ele vai dizer nesse salmo que a sua alma estava triste. Então nós entendemos, dentro desse conceito bíblico, que aqui está se referindo justamente ao momento depressivo. Ele vai dizer, porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. E aí ele continua dizendo, porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Então isso mostra que essa perturbação de alma, essa tristeza, esse abatimento de alma, então nós podemos definir esse abatimento de alma como sendo um quadro depressivo. A Bíblia também nos fala sobre o Elias, o profeta, que passou também por uma situação de depressão. E quando Elias estava fugindo da ameaça de Jezabel, então ele chega a um determinado momento e ele diz para Deus, ele diz, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. E aí deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro e então ali ficou completamente desanimado. Então, diante de uma ameaça, diante de uma situação em que ele sentiu que a sua vida havia perdido o sentido, ele se deprimiu, ele se entristeceu e desistiu de tudo, abandonou tudo e ficou só e quis se isolar e quis ficar apático, e de tal forma que ele não reagiu de maneira nenhuma, só queria dormir, era a situação de Elias. Então nós podemos descrever esse quadro de Elias como um quadro de depressão também. O próprio Senhor Jesus também passa por um momento como esse, um momento de tristeza, e uma tristeza profunda que a Bíblia descreve como sendo um momento tão difícil que ele diz que a minha alma está abatida, ele diz, está abatida até a morte.
Então, tamanha foi a tristeza dele, tamanha, e nós podemos descrever isso também como um quadro depressivo, dentro daquela circunstância, naquela noite que antecipou a crucificação, lá no Getsemane. Nós entendemos isso também como sendo um quadro, não uma depressão longa, mas um quadro depressivo diante do sofrimento que ele estava vivenciando, antecipando o sofrimento da cruz. Então podemos dizer que o próprio Senhor Jesus também experimentou essa tristeza e experimentou essa dor na alma, como nós podemos dizer. Então a Bíblia descreve alguns quadros, alguns termos: abatimento, tristeza, angústia, diante de algumas circunstâncias passadas por algumas pessoas, e nós descrevemos isso como, podemos entender isso como depressão, sim. Olhando para esses casos que o senhor citou, do próprio salmista, de Elias, do Cristo, e também com a experiência eclesiástica que o senhor tem, o que é que o senhor pode me dizer da importância da fé no tratamento da depressão? Qual o papel da fé no tratamento de um quadro depressivo? O próprio Salmo 42, o salmista, quando ele está passando por esse momento, ele vai colocar a fé dele como sendo a âncora para ele passar por aquilo tudo. Ele vai dizer: por que está batido a minha alma? Ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Mas ao mesmo tempo a fé alimenta a esperança. Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Não, talvez não agora, mas mais adiante, depois, mais à frente, eu ainda o louvarei. Eu ainda estarei na presença de Deus com alegria. Então a fé, ela serve como âncora, porque ela alimenta a esperança de se passar, de se vencer aquele quadro. Sem fé fica impossível, muitas vezes não se enxerga, porque o próprio quadro depressivo já elimina a esperança, porque é tão difícil vivenciar aquele momento que se olha para frente e não se enxerga nada. Mas a fé que não é apenas emocional, mas a fé também que ela não está apenas na razão, mas ela está sedimentada no Espírito, então alimentada pela palavra, alimentada pelas promessas de Deus, a fé ela é capaz de enxergar aquilo que naquele momento não é possível enxergar humanamente, ou seja, capaz de ver um dia de vitória, de enxergar um dia de alegria, de enxergar um dia em que tudo aquilo já foi vencido. Então a fé é de suma importância num momento como esse. Nós dizemos sempre que em alguns casos a fé é suficiente, em outros casos a fé ela é coadjuvante. Dependendo do quadro depressivo, a fé ela vem como auxílio, né? Ela vem como coadjuvante, ela ajuda a pessoa que está vivenciando este momento a olhar para frente e ter esperança e dizer: eu ainda o louvarei, ou seja, ainda estarei de pé, ainda estarei bem, ainda estarei contente na presença de Deus. Nós já falamos da importância dos familiares, das pessoas próximas, falamos da importância da fé. Mas qual a importância e como a igreja pode contribuir com alguém que está passando por um quadro, alguém que já passou por essa situação? Até porque uma pessoa que passa por depressão não é da noite para o dia que ele se torna a pessoa mais feliz do mundo. Ele precisa de um acompanhamento, ele precisa de gente o envolvendo, de gente o trazendo para perto. E olhando por esse lado, o que a igreja pode fazer? Qual o papel da igreja? Qual a importância da igreja nessa atuação? Muitas vezes a igreja não entende uma pessoa que está passando por um quadro de depressão, passando por um momento difícil, de tristeza. Muitas vezes a igreja não entende, e por não entender, quando eu falo igreja, as pessoas da fé não conseguem compreender isso. Como você que tem fé está deprimido, está triste, está abatido. Então, aí muitas vezes a pessoa vem com uma palavra de ânimo, uma palavra de estímulo, de encorajamento, e quer levantar a pessoa a todo custo. Eu digo sempre o seguinte, que esse momento, esse não é o momento em que a sua palavra de ânimo, de fé vai ajudar. Aqui, muitas vezes, fazer o papel dos amigos de Jó. Os amigos de Jó foram melhores com ele quando eles estavam calados, né? Então, muitas vezes o silêncio, sim, ficar ao lado e dizer: eu entendo o que você está passando. Porque dizer, vamos lá, levante, isso não funciona, né? Muitas vezes é calçar o sapato do outro, é procurar entender a dor que o outro está passando, empurrar aqui não funciona, né? Muitas vezes se colocar ao lado, chorar junto com.
tentar sentir a dor do outro, tentar colocar a mão no ombro do outro e dizer assim: eu estou com você. Pode ser difícil, pode estar sendo difícil, mas eu estou orando por você. Eu estou lhe sustentando em oração. Ou talvez você não consiga agora, mas você vai conseguir depois. Esse momento de apoio, muitas vezes o silêncio. Às vezes não precisa dizer muita coisa, não precisa falar nada. É só dizer: eu estou aqui, estou orando. Você vai conseguir. Então, esse papel muitas vezes ele é de grande ajuda, né? Porque tentar tirar o outro do momento como esse, a força não funciona. Não funciona. Isso não ajuda. Mas ajuda muitas vezes simplesmente ser solidário. Calçar o sapato, entender o sofrimento, entender a dor da alma que o outro está passando. Procurar entender. E esse é um exercício difícil, porque muitas vezes nós achamos que o outro não está passando uma dor tão profunda assim, quando na verdade está. Então, se não pode fazer nada, se não pode se colocar ao lado, se não pode orar, fique em silêncio, não fala nada, porque não falando já está ajudando e muito. Eu costumo dizer que o princípio fundamental do Evangelho é se colocar no lugar do outro, porque foi exatamente isso que Cristo fez por nós. O profeta Isaías vai dizer que ele tomou sobre si as nossas dores. Então eu acho que isso deve ser a nossa prática diária. Se colocá-lo no lugar do outro. Se eu estivesse passando por essa situação, como eu queria ser tratado, como eu queria que as pessoas estivessem ao meu lado, qual seria a minha reação e qual era a reação que eu esperaria das outras pessoas. Então eu acho que esse é um papel fundamental da igreja e de cada componente da igreja, não apenas a igreja como instituição, mas também como cada pessoa que faz parte dela e que compõe esse corpo que nós dizemos que é o corpo de Cristo. Então, desde já eu quero agradecer pela presença do pastor Jonatas, por todos esses esclarecimentos que foram muito importantes para nós. Nós pudemos entender o nosso papel, a nossa função, e eu espero que também possa ter te ajudado, seja em qualquer das situações que você esteja. Se você passa por um quadro semelhante, que você conhece alguém que passa por um quadro depressivo, e que você possa entender também como você pode ajudar outras pessoas. Porque você pode pensar: isso nunca vai acontecer comigo, mas talvez alguém bem próximo de você esteja passando por uma situação assim e ele precisa exatamente do seu auxílio, do seu apoio e do seu ombro amigo para ajudá-lo. Então quero agradecer também a você que esteve conosco nesse momento, que assistiu esse vídeo. Quero pedir a você que, se você gostou desse vídeo, possa curtir, compartilhar nas suas redes sociais, para que esse vídeo possa alcançar o maior número de pessoas e que nós possamos estar ajudando aqueles que nos acompanham, aqueles que estão assistindo. E mais uma vez quero agradecer a você que nos assistiu. Que Deus abençoe a sua vida hoje e todos os dias que você viver, em nome de Jesus. Amém.